Como lidar com as pessoas e fazer com que elas gostem de você? Como conquistar os indivíduos ao seu modo de pensar e se tornar um líder nato? Nesse vídeo, vamos expor uma breve análise e resenha crítica do livro best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. E se você deseja publicar sua reflexão ou sua resenha crítica de livro ou filme aqui no canal, basta entrar em contato na descrição. Esse é o Jovem Oráculo, sua fonte de conexões entre ideias. Escrito e narrado por Rodrigo Freitas, produzido por Lucas Paes. O livro tem por objetivo maximizar a habilidade de se relacionar com as pessoas, desenvolver a capacidade humana, proporcionando um convívio efetivo e harmônico em sociedade, no ambiente de trabalho, familiar, social ou mesmo com um desconhecido que você acabou de conhecer no elevador. Eis o propósito da obra: tornar o convívio social saudável e prazeroso, com pouco ou sem a presença de julgamentos, rótulos ou críticas. O livro é dividido em 4 partes e subdividido em diversos princípios. A parte número 1 é denominada Técnicas Fundamentais para Lidar com as Pessoas. Princípio 1. Não critique, não condene, não se queixe. Se desejas ter um excelente convívio com as pessoas, não faça críticas. Compreenda o ponto de vista do próximo. Se coloque no lugar e faça mais elogios. Elogios sinceros são mais efetivos do que críticas para manter o próprio ego. Princípio 2. Aprecie honesta e sinceramente. Reconheça a luz de seu próximo. Faça elogios às pessoas e você despertará um desejo ardente dessas pessoas em ficarem próximas à sua pessoa. Por fim, existe o princípio 3. Desperte um forte desejo na outra pessoa. Deve-se emitir palavras que seu destinatário gosta de ouvir e não que você entenda ser interessante. A parte 2 é denominada 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Se você pretende fazer com que as pessoas tenham apreço pela sua pessoa, pela sua presença e companhia, eis os princípios abordados na obra. Princípio 1. Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. As pessoas gostam de serem tratadas com excelência, que sejam consideradas importantes. Princípio número 2. Sorria. Seja o tempo todo sorridente, e sua vida mudará completamente. Princípio 3. Lembrar do nome. Lembrar o nome é um importante sinal de apreço e consideração. Princípio 4. Seja um bom ouvinte. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. As pessoas gostam de falar e de ser ouvidas. Tenha paciência e seja um bom ouvinte. Princípio 5. Fale de coisas que interessam a outra pessoa. Em uma conversa, trata de assuntos que interessam a outra pessoa. Por fim, princípio 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o com sinceridade. Pratique a filosofia da apreciação sincera e não da falsidade. Vamos avançar para a parte 3. Como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Princípio 1. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. A ideia é compreender o ponto de vista do próximo e expor o seu de modo pacífico e nas entrelinhas. Princípio 2. Respeite a opinião dos outros. Nunca diga, você está enganado. A ideia é ser diplomático, semelhante a Jesus e a Buda. Exponha seu ponto de vista sem constranger, muito pelo contrário, de forma simpática e atrativa aos ouvidos. Princípio 3. Se estiver enganado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. Quando estiver com a razão, promova o convencimento aos poucos, de forma leve e amigável. Caso esteja equivocado, seja humilde e reconheça imediatamente o erro. Princípio 4. Comece de uma maneira amistosa. Um embate aberto e direto dificilmente irá contribuir com a mudança do ponto de vista ou opinião. O discurso efetivo se utiliza da camaradagem, da união de todos e do respeito às ideias contrárias. Princípio 5. Consiga com que a pessoa diga sim, sim imediatamente. Se utilize do método socrático de comunicação. Inicie a comunicação expondo os pontos de vista comuns e nunca de maneira contrária. Seja um orador hábil em agradar o destinatário da comunicação. Princípio 6. Deixe a outra pessoa falar durante boa parte da conversa. Seja um bom ouvinte. Ouça mais. Fale pouco e não interrompa a fala. Princípio 7. Deixe que a pessoa sinta que a ideia é dela. A lógica aqui é plantar uma ideia e deixar a pessoa amadurecer sobre, até chegar ao ponto de acreditar que seja sua própria concepção.
Princípio 8. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa. O sábio não condena o próximo por pensar diferente, mas o reconhece e o compreende, colocando-se em seu lugar. Portanto, seja sábio. Princípio 9. Seja receptivo às ideias e desejos de outra pessoa. Os indivíduos gostam não apenas de serem ouvidos, como também que suas ideias sejam recebidas com alegria, energia e receptividade. Princípio 10. Apele para os mais nobres motivos. Em situações de crise, se utilize do apelo por meio de motivos que sejam bons aos ouvidos do seu destinatário e não ao seu próprio. Princípio 11. Dramatize suas ideias. Utilize-se do drama para expor suas ideias e você será mais convincente. Princípio 12. Lance um desafio. Se desejas convencer alguém, faça um desafio. Por fim, existe a parte 4 do livro. Seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las, nem deixá-las ressentidas. Princípio 1. Comece com um elogio ou com uma apreciação sincera. Para engajar alguém, é preciso de palavras e elogios sinceros. Princípio 2. Chama atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Se for para corrigir os equívocos das pessoas, faça de maneira subliminar, indireta. O ideal é sempre elogiar no coletivo e corrigir no privado, no individual. Princípio 3. Fale sobre seus erros, antes de criticar os das outras pessoas. O líder promove a liderança por meio de exemplos práticos próprios. Princípio 4. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. As ordens do líder devem ser direcionadas aos sujeitos de forma sugestiva, por meio da gentileza, e não mandamental, obrigacional ou de forma direta manifesta, ou através de perguntas ou sugestões, o que propicia, inclusive, maior margem de criatividade. Princípio 5. Permita que a pessoa salve seu próprio prestígio. Jamais faça alguém envergonhar-se, mesmo que esteja equivocado, principalmente diante de um terceiro ou de um grupo de pessoas. Princípio 6. Elogie o menor progresso. Elogie cada progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. O elogio é como um raio de sol. Propicia o florescer da vida, o progresso humano, ao contrário do que ocorre com a crítica, equiparando-se ao vento frio. Princípio 7. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Se deseja reflorescer o potencial de alguém, faça-o relembrar sua própria capacidade e potencialidades. Por fim, o princípio 8. Empregue o incentivo, torne o erro mais fácil de ser corrigido. Se for para corrigir, que seja por meio de elogio das potencialidades, e não pela crítica das fraquezas. Esse é o meio mais efetivo para incentivar alguém a melhorar em algo. Para finalizar essa resenha, Dale Carnegie deixa claro o seguinte: os princípios ensinados neste livro serão eficazes se, e apenas se, forem praticados de coração. Não estou divulgando um punhado de truques. Eu falo de uma nova maneira de se viver. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, pressione o like, deixe algum comentário e compartilhe para ajudar o canal. E não deixe de acionar o sino para ser notificado dos próximos vídeos. Até breve.